Imagine acordar uma manhã e encontrar o céu escurecendo com sons ameaçadores, uma terra tremendo sob seus pés e o toque alarmante de uma trombeta ecoando por toda a terra. Esta não é apenas uma cena de uma fantasia emocionante. É a profecia solene da 7ª trombeta do livro do Apocalipse. Mas o que isso significa para nós hoje? Ao olharmos ao redor, há sinais apontando para sua chegada iminente. Sim, estamos testemunhando o início do fim dos tempos. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos nos mistérios desta profunda profecia e no que ela significa para nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar suas ideias nos comentários abaixo, de onde você é ou como Jesus tocou sua vida. Lembre-se, nestes tempos incertos, Jesus irá abençoá-lo e estará sempre com você. Imagine um mundo onde o ar fica denso de antecipação, uma sinfonia de orquestração divina à beira de um final extraordinário. O palco está montado, os riscos são cósmicos e o público é toda a humanidade, enquanto as 7 trombetas do Apocalipse soam uma contagem regressiva, inaugurando a intervenção divina na Terra. Cada toque de trombeta representa um espelho dos crescentes julgamentos que se propagam pela criação, marcando estágios da ação divina preditos através da visão profética. As 7 trombetas ecoam uma rica história de simbolismo bíblico, onde as trombetas não são apenas instrumentos musicais, mas arautos de momentos significativos. Nos tempos antigos, as trombetas soavam o chamado à guerra, sinalizando a presença do poder e da intervenção divina. Anunciavam festas sagradas, convocando os fiéis a reunirem-se em antecipação aos atos do Senhor. Assim, no Apocalipse, as trombetas têm um duplo propósito. São ao mesmo tempo um aviso e um convite, prenunciando os eventos transformadores que conduzem à redenção final. Ao soar a primeira trombeta, ela desencadeia uma tempestade de granizo e fogo misturado com sangue, fazendo chover ira sobre a terra. A vegetação é queimada, as árvores são incendiadas e a vida verde, antes próspera, começa a murchar. A visão leva-nos de volta às pragas do Egito no Êxodo, onde os decretos divinos apelavam à mudança através do caos, revelando a soberania de Deus sobre a criação. Isto é apenas o começo, um prenúncio do que se segue. Quando a 2ª trombeta ressoa, ela lança uma montanha de fogo no mar, transformando as águas em sangue, um testemunho do formidável poder que está sendo liberado. 1/3 das criaturas marinhas morre, e a perda repercute no ecossistema, perturbando o equilíbrio da própria natureza. Isto ecoa a narrativa do Êxodo sobre o Nilo, se transformando em sangue, um sinal destinado a abrir os corações endurecidos contra a mensagem divina. Este ato de convulsão ecológica serve como um lembrete de que toda a vida está interligada, dependente da misericórdia divina para o seu sustento. Com a 3ª trombeta, uma grande estrela cai do céu conhecida como absinto, agridoce em sua amargura, um símbolo de julgamento que se infiltra nas águas. 1/3 dos rios e nascentes estão envenenados, transformando a linha vital essencial da humanidade numa fonte de tormento. O som desta trombeta relembra a essência da provação e da purificação, levantando a questão da confiança, de que realmente dependemos quando a água se torna amarga. Pede-nos que reflitamos sobre a decadência moral e espiritual que precede tal julgamento. A 4ª trombeta escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, mergulhando o mundo num crepúsculo misterioso. O dia e a noite perdem o ritmo, desorientando a humanidade e ecoando a 9ª praga das trevas no Egito, uma escuridão tão profunda que podia ser sentida. O pano de fundo simbólico aqui é de obscuridade espiritual, pondo em causa a luz pela qual as pessoas guiam as suas vidas. Desafia-nos a procurar a luz da verdade divina no meio de sombras iminentes. Quando a 5ª trombeta soa, o abismo se abre, liberando uma fumaça que escurece o céu e surge o exército de gafanhotos, atormentando aqueles que carregam a marca da lealdade terrena em vez do selo divino. Estes não são gafanhotos comuns, eles simbolizam forças demoníacas, desencadeadas para trazer não a morte, mas o sofrimento prolongado.
As imagens aqui são comoventes e viscerais, traçando paralelos com antigas tradições da literatura apocalíptica, onde a rebelião humana convida a uma resposta sobrenatural. A sexta trombeta traz uma cacofonia de caos quando 4 anjos libertados do rio Eufrates convocam uma vasta cavalaria mecanizada. A visão é ao mesmo tempo aterrorizante e inspiradora, à medida que 1/3 da humanidade cai sob seu ataque. Isto recorda as antigas profecias do Oriente Próximo sobre as batalhas do fim dos tempos, justapostas ao medo histórico de invasão dos exércitos orientais. A lição é clara. Um mundo em guerra consigo mesmo é vulnerável a uma destruição maior sem intervenção divina. Finalmente, o som da 7ª trombeta muda a narrativa do julgamento para a consumação, marcando a vitória divina final. Vozes no céu proclamam o estabelecimento do reino eterno de Deus na terra. Os reinos do mundo tornam-se os reinos de nosso Senhor e Cristo, ecoando as profecias de Daniel sobre o reinado eterno. No meio destas proclamações estão os fiéis, dando testemunho do desenrolar da justiça e da misericórdia de Deus. Ao refletirmos sobre o toque ressonante de cada trombeta, torna-se claro que não se trata apenas de uma história de destruição, mas de paciência divina e de convite persistente à transformação. Cada explosão desafia os nossos pressupostos de segurança, incitando um regresso às verdades fundamentais e ao alinhamento divino. As 7 trombetas, com os seus crescentes rituais de limpeza, lembram-nos que através da compreensão e aceitação da vontade divina, encontramos o nosso refúgio e promessa de renovação, uma contagem decrescente não apenas para um fim, mas para um novo começo forjado na fé. Imagine estar à beira da eternidade, enquanto os ecos da 7ª trombeta ressoam pelos céus. Isto não é um mero som, é o apelo penetrante de um decreto divino, um momento que anuncia a consumação de todas as coisas. Com o soar da 7ª trombeta, a tapeçaria de profecia tecida ao longo das Escrituras ganha vida, à medida que o ato final do plano redentor de Deus se desenrola diante de toda a criação. À medida que o som da trombeta reverbera por todo o universo, ele sinaliza o início do julgamento final, um tema que ressoa profundamente no Apocalipse. Este é o momento em que os justos e os ímpios estão eternamente separados, uma peneiração divina que ecoa as parábolas de Jesus. Os justos, aqueles que permaneceram firmes na fé, são incluídos no reino eterno, enquanto os ímpios enfrentam a dura realidade das suas escolhas. Esta separação não é arbitrária, mas o resultado de uma vida inteira de decisões reveladas pela luz da verdade divina. Em meio a esse momento profundo, 1 Coríntios 15 ganha vida com sua promessa de transformação. Num clarão, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, escreve Paulo, os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. A ressurreição e a transformação dos fiéis não são meramente doutrinais, mas profundamente pessoais, oferecendo esperança e cumprimento da promessa de Deus. Aqueles que faleceram são ressuscitados, os seus corpos mortais revestidos de imortalidade, um testemunho da vitória sobre a morte alcançada através de Cristo. A 7ª trombeta também marca o cumprimento da profecia num sentido mais amplo, com Apocalipse e Daniel convergindo numa sinfonia de orquestração divina. Apocalipse 11:15 declara a proclamação triunfante: o reino do mundo tornou-se o reino de nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo o sempre. Este é o alvorecer do reino eterno de Deus, uma visão que Daniel previu, onde domínios sobem e descem, mas o reino de Deus permanece inabalável. Esta narrativa da vitória divina não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade presente que molda a vida dos crentes hoje. O estabelecimento do reino de Deus exige uma transformação do coração e da mente, exortando os fiéis a viverem como cidadãos deste reino celestial. A antecipação da 7ª trombeta convida-nos a examinar as nossas vidas para garantir que a nossa lealdade está com o Cordeiro que é digno. À medida que a narrativa do Apocalipse se desenrola, somos lembrados de que o reino é agora e ainda não.
O toque da sétima trombeta é um toque de clarim para a vigilância espiritual. É um apelo à fidelidade, exortando os crentes a permanecerem firmes, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Este apelo à perseverança reflete-se nas lutas históricas enfrentadas pelos primeiros cristãos, que se mantiveram firmes na sua fé no meio da perseguição, confiantes no triunfo final de Deus. A sétima trombeta permanece como um poderoso lembrete da certeza das promessas de Deus. É um momento de ajuste de contas, pois a justiça e a misericórdia encontram a sua expressão perfeita no plano eterno de Deus. Os fiéis são convidados a um futuro onde as lágrimas são enxugadas, onde o sofrimento dá lugar à glória e onde a presença de Deus ilumina todas as sombras. Esta é a bendita esperança da vida ressurreta, uma esperança que nos sustenta em tempos de provação. Em última análise, o toque da sétima trombeta é um momento de profunda adoração, à medida que o céu e a terra se unem no reconhecimento da soberania de Deus. Todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. É uma cena de regozijo celestial, um momento onde a sinfonia do louvor do céu ecoa nos corações dos redimidos. Ao estarmos à beira desta revelação profética, somos chamados a viver na luz da eternidade. A sétima trombeta convida-nos a um compromisso mais profundo, exortando-nos a refletir os valores do reino de Deus nas nossas vidas diárias. É um apelo à ação, um lembrete de que, enquanto esperamos pela consumação final, devemos ser instrumentos da graça e da verdade de Deus num mundo que anseia por esperança. Neste momento crucial, ao soar a sétima trombeta, a verdade do céu torna-se a realidade da terra. É um momento de justiça divina, um cumprimento de profecia e um convite para a dança eterna da graça de Deus. Vivamos em prontidão, com o coração sintonizado com o toque da trombeta, enquanto aguardamos o cumprimento do glorioso reino de Deus. Imagine-se em meio à extensão etérea do céu, onde o tempo parece suspenso e uma orquestra celestial enche o ar com os sons ressonantes do triunfo. Este é o cenário para uma das batalhas mais dramáticas e consequentes no reino espiritual, a guerra no céu, conforme predita no livro do Apocalipse. A sétima trombeta atua como um toque de clarim, ecoando por todo o universo, anunciando o início de um confronto épico, com reverberações que se estendem desde os reinos celestiais até a história humana. Dentro desta tapeçaria divina, o poderoso arcanjo Miguel está na vanguarda, com os seus anjos reunidos sob o seu comando celestial. Uma figura radiante que incorpora a pura essência da justiça e da autoridade divina, ele representa a força inabalável de Deus contra as maquinações insidiosas do dragão, identificado como Satanás. Esta grande narrativa, mais do que um mero mito ou lenda, serve como uma poderosa profecia de triunfo espiritual e esperança eterna, um farol para os crentes que navegam na sua jornada através das provações da vida. O conflito descrito em Apocalipse 12 é, em sua essência, uma luta espiritual de escala cósmica, mas também marca um ponto crucial na visão do apóstolo João. O dragão, representado com 7 cabeças e 10 chifres, representa uma formidável força de caos e rebelião. As imagens são nítidas, quase surpreendentemente vívidas, enquanto o dragão utiliza seus poderes para perturbar a ordem divina, mas ele se depara com a determinação e o brilho estratégico de Michael e suas legiões. A narrativa descreve como os anjos se enfrentam em uma arena celestial, cada movimento e mudança ecoando com significado espiritual, incorporando a eterna luta entre o bem e o mal. No entanto, a narrativa não é simplesmente um relato fantástico, mas uma alegoria repleta de significado. A queda de Satanás do céu simboliza a derrota final do orgulho insidioso e da rebelião contra a soberania divina, um lembrete comovente das limitações do poder terreno contra a justiça divina. O dragão é derrubado, despojado de poder e os seus seguidores espalhados, a derrota celestial ecoando por toda a eternidade, lembrando a todos a futilidade de se opor à vontade de Deus. Esta derrota não é apenas uma vitória para o céu, mas um prelúdio para a glória vindoura de Cristo como Rei.
Em Apocalipse 19, a antecipação da volta de Cristo é retratada com esplendor. Os céus se abrem para revelar um cavalo branco, e aquele que nele está montado é chamado de fiel e verdadeiro. Seus olhos acendem com chamas, simbolizando a justiça e o discernimento que penetra além do superficial. Ao redor de sua cabeça há muitas coroas, cada uma significando seu senhorio sobre todos os cantos da existência. Seu manto, encharcado de sangue, é um testemunho do sacrifício que garante a vitória, não por meio da força bruta, mas por meio do amor e da redenção. As profecias auxiliares, particularmente em Isaías, sugerem esta mudança. Isaías 11 fala da raiz de Jessé, uma bandeira para todos os povos. É uma visão de paz e justiça, onde a ordem natural é restaurada sob o governo divino. Isto ecoa ainda mais nas promessas do Apocalipse de uma nova era, onde a rebelião espiritual não encontra lugar e a harmonia reina. A derrota de Satanás simboliza a quebra dos grilhões do coração da humanidade, libertando as almas para abraçar um futuro entrelaçado com a promessa divina. Esta narrativa celestial, embora antiga, tem profunda relevância hoje. A guerra no céu é um reflexo das batalhas espirituais que cada indivíduo enfrenta internamente. A atração constante entre as tendências autodestrutivas e os apelos do propósito divino. A vitória de Miguel sobre o dragão pode servir de inspiração para os crentes permanecerem firmes contra as adversidades pessoais, sabendo que a ajuda divina está sempre à mão para ajudá-los a vencer os seus dragões, independentemente da forma que assumam. Ao longo da história, esta profecia de vitória inspirou inúmeros fiéis, oferecendo esperança durante períodos de perseguição, proporcionando coragem em tempos de medo. Isso nos assegura que cada conflito, cada provação, está sob o olhar atento do Todo-Poderoso, e o fim não é o caos, mas um retorno cuidadosamente orquestrado à ordem divina. Ao olharmos para a promessa de um novo céu e uma nova terra, estas imagens poderosas do Apocalipse lembram-nos a esperança última encontrada no plano de Deus, um lembrete de que, apesar do aparente caos do mundo atual, uma tapeçaria divina está a ser tecida. Convida os crentes a não se desesperarem em meio às provações atuais, mas a olharem para cima, pois a sua redenção se aproxima. A derrota do mal, conforme predita na guerra no céu, fornece não apenas o encerramento da narrativa, mas também transmite esperança para a era que está por vir. Apresenta um futuro desprovido de dor e lágrimas, onde habita a justiça e a presença de Deus é a luz eterna. Assim, quando os sons da 7ª trombeta desaparecerem e os céus clarearem, o que resta é uma verdade duradoura escrita nos céus, a garantia da vitória de Cristo e a bênção eterna de que o seu reino nunca terá fim. Imagine por um momento um mundo transformado na sequência da intervenção divina, um lugar onde o céu é o mais azul que você já viu e o ar dá vida às almas cansadas. Esta é a promessa cumprida, que persiste no final do dramático desenrolar dos acontecimentos anunciados pela 7ª trombeta de Apocalipse, a criação de um novo céu e de uma nova terra, conforme descrito em Apocalipse 21. Nesta realidade transformada, a dor e o sofrimento tornam-se relíquias de uma existência passada, histórias que contamos apenas para recordar a profundidade de onde viemos. Apocalipse 21:4 nos assegura esta visão convincente. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem das coisas já passou. É uma renovação completa, uma reinicialização divina, apagando todos os vestígios de quebrantamento e tristeza. A descida da Nova Jerusalém marca o compromisso de Deus de habitar eternamente entre o seu povo, encapsulando a sua promessa de presença eterna. Apocalipse 21:2-3 narra isso vividamente, retratando a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva lindamente vestida para o seu marido. Esta cidade significa não apenas um lugar, mas uma experiência de intimidade e comunidade divina, onde cada habitação
é um testemunho do desejo de Deus de viver entre nós. Os ecos bíblicos desta promessa ressoam em textos proféticos como Isaías 65:17, que prediz: Veja, criarei novos céus e uma nova terra. A profecia de Isaías pinta um quadro de plenitude na restauração, incorporando os planos de Deus para renovar a própria criação. O apóstolo Pedro também reafirma esta esperança em 2 Pedro 3,13, assegurando aos crentes: mas, de acordo com a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Esta era transformadora, não envolve apenas renovação física. É uma metamorfose ideológica e espiritual. A nova criação nos convida a habitar um mundo onde a verdade, a justiça e o amor divino são as luzes orientadoras. Longe vão os dias de engano e escuridão. Em seu lugar está um reino eterno, onde os fiéis estão para sempre envolvidos na glória de Deus. No entanto, esta promessa não é apenas um cenário final, é um chamado divino à ação aqui e agora. Esta visão encoraja os crentes a incorporar os princípios desta nova criação nas suas vidas atuais. Exige que a nossa existência terrena reflita valores celestiais, misericórdia, bondade e fidelidade inabalável, para refletir o futuro reino divino de Deus. Através da jornada, descrita no Apocalipse, os fiéis são avisados e inspirados. A derrota do mal, conforme demonstrada na batalha celestial anterior, prepara o terreno para esta renovação. A derrota do mal não se trata apenas da vitória sobre o pecado, mas da realização da promessa divina. Cada passo em direção a esta nova criação envolve alinhar-nos com a vontade de Deus, preparando-nos para o seu reino eterno, cultivando um ambiente de paz, onde o amor reina sobre o medo. À medida que navegamos nas nossas realidades atuais, desafiados por dificuldades terrenas e batalhas espirituais, esta promessa serve como uma fonte constante de esperança. Isso nos garante que a dor e a luta expiram, eliminadas no início desta nova era. Esta visão redefine o que significa ser verdadeiramente realizado, incitando-nos à transformação interior e exterior inspirada no plano final de Deus. É crucial lembrar que a promessa de um novo céu e de uma nova terra não se refere apenas ao que nos espera, mas também à aplicação dos seus princípios hoje. Deixemos que as nossas vidas reflitam a beleza do que está por vir. Tornemo-nos arquitetos da paz, construtores da justiça, e preparemos os nossos corações para uma presença divina que promete nunca desaparecer. Você consegue imaginar viver em um lugar onde o amor vence tudo, onde a alegria é ininterrupta e a vida é eterna? Esta é a promessa do novo céu e nova terra, um farol que nos guia através das provações da vida, iluminando cada passo com a luz da aliança inabalável de Deus. O fim não é uma fuga deste mundo, mas a realização dos anseios mais profundos de toda a criação.